Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo personalidades e temas importantes da nossa realidade, do nosso dia a dia. Vocês sabem que a gente está nesse período aí de férias, mas tem programas inéditos como o de hoje também, sempre trazendo convidados muito especiais. Vamos falar muito sobre o trabalho desenvolvido pelo Campus Santos aqui, que completou agora em novembro 58 anos de atividades, mudando a vida de milhares de jovens aí que hoje galgam aí os mais importantes postos, não só de Santos, mas do Brasil também. Nosso convidado de hoje é o professor universitário e também superintendente do Campus de Santos, Danilo Nunes. Danilo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente sempre falar um pouquinho mais do Campus, porque falar do Campus significa falar, né, da sociedade como um todo, né, pelo público que a gente trabalha. Eu que agradeço essa oportunidade. Nós que agradecemos e, é claro, um trabalho de cidadania, de mudança social importante que o Campus, como símbolo e referência, aí, uma alta aceitação, inclusive, vamos falar muito sobre uma pesquisa importante realizada no ano passado também, com quase 350 jovens aí que atestaram aí a qualidade nesse aspecto. E, é claro, se você quiser acompanhar o programa, lembrando nas nossas redes sociais, no nosso site bocnews.com, e reprise 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na rádio Santos FM 92,5 MHz. Danilo, o Campus completou aí 58 anos agora em novembro último, né? Fazer um balanço, né? A gente vai falar da pesquisa, mas fazer um balanço aí para as pessoas que ainda, tem algumas pessoas que talvez não saibam o que representa o Campus, o que é o Campus, como essa história, bela história ao longo desses 58 anos e quantos jovens aí mudaram a vida deles, né? O Campus mudou a vida de... Se a gente for pegar em qualquer empresa, né, você vai encontrar alguém, eu fui do Campus, né? O que isso representa, você estando à frente aí, né, dessa longa trajetória, longa jornada também? Pois é, Fernando, eu costumo falar que o foco do Campus é preparar os nossos jovens para o mundo do trabalho. Esse é o foco, essa é a proposta maior. Mas nesses 2 anos e meio à frente lá da equipe do Campus, que é uma equipe fantástica, não tem como a gente não enxergar um outro lado dessa formação, que é a transformação social pela construção e muitas vezes até pela reconstrução do papel da cidadania das pessoas, né? Então o Campus, nesses 58 anos, ele prepara os jovens para o mundo do trabalho, mas ele também exerce um papel fundamental na vida desses jovens e na vida da família desses jovens. Então é um enorme projeto social. E esse projeto, hoje, a gente atende praticamente 4 públicos distintos que se convergem dentro da proposta maior do Campus. O primeiro público, que é essencialmente a cara do Campus, vamos dizer assim, desses 58 anos, que é o menor aprendiz. A lei da aprendizagem, Fernando, ela abrange a faixa etária de 14 a 24 anos. Então, um jovem hoje que esteja nessa faixa, ele tem toda a condição de ser um jovem aprendiz, regulamentado e amparado pela legislação. Por um critério nosso, a gente trabalha com uma seleção a partir do ano em que ele completa 15 anos. Tá. Então, a gente tem o programa para o menor aprendiz, que ele se inscreve a partir do ano que ele completa, ou no ano que ele completa
15 anos, né? E esse trabalho, ele vem ao campus, começa no campus no ano que ele completa, obviamente, 16 anos, o de treinamento. Esse treinamento, ele dura praticamente um semestre, é o período letivo que ele está na escola, porque para ser aprendiz, obrigatoriamente, ele tem que estar estudando ou tendo completado o ensino médio. Então, quando nós falamos em menor, nós estamos falando de quem está estudando, porque ele não tem idade ainda para ter complementado ou completado o ensino médio. O contraturno, né? Que ele o contraturno, né? Se ele está na escola de manhã, ele vem para o campus à tarde, e se ele está na escola à tarde e vice-versa, ele vem para o campus no período da manhã. Então esse é o menor, onde a gente está trabalhando aí com uma formação hoje aproximadamente de 300, vamos falar em números, de 760 jovens por ano. 760 anos. Por ano. Né? O segundo grande programa nosso é o Maior Aprendiz. O Maior Aprendiz hoje, que tem um olhar especial para o mundo do trabalho, hoje por uma característica da nossa região, que é Porto, preponderantemente Porto. Então é um programa hoje que a gente se dedica bastante, não que a gente não se dedique para os outros, pelo contrário, nós nos dedicamos em todos, mas esse pontualmente por uma característica da região. As empresas cada vez mais têm um olhar diferenciado para o maior aprendiz. Por quê? Por causa das suas características operacionais. Hoje a gente está praticamente com o mesmo número. Né? Hoje nós temos aproximadamente 1.200 jovens ativos no mercado de trabalho, e nós estamos falando aí que é um número muito próximo aí de metade menor e metade maior, né? Com uma curva ascendente para o maior. Né? Então, este jovem, ele não tem os limitadores de tempo que o menor tem. O menor, ele se inscreve... Até a legislação é diferente. A legislação é a mesma. É a mesma? Exatamente a mesma. Tá? Não, o fato de ser menor muda alguma coisa? Não, a legislação ela fala que o jovem aprendiz contempla de 14 a 24 e os critérios são exatamente os mesmos. O que muda é o tempo de formação, isso é diferente. Por quê? Porque o maior, ele precisa estar mais rápido no mercado. Sim. Ele já tem mais de 18 anos, então a preparação que a gente faz com o menor de um semestre praticamente, o maior é de um mês, né? Mas tudo dentro da legislação. Então o maior, ele pode se inscrever a qualquer momento, é só entrar no site do campus, campus.org.br, vai ter a aba lá do link do projeto Aprimorar, que é o projeto para o maior, né? E ele pode se inscrever a qualquer momento. Por quê? Porque a gente tem treinamento todos os meses. Aquele treinamento que a gente dá para o maior de um semestre, para o menor é de um mês, e a gente vai, a partir de fevereiro, nós temos turmas contínuas de formação, cada turma aí, dependendo da necessidade, 40 até 60 jovens por mês a gente forma. Então isso a qualquer momento. Esse projeto Aprimorar, o aluno aprende o que especificamente? Então, o projeto Aprimorar... Que é um mês, né? Esse é um mês, são aulas presenciais e remotas. Né? O que ele aprende? Como é um treinamento mais... em tempo menor, intensivo, a gente tem que priorizar aquilo que vai ser, que na nossa leitura, a maior necessidade dele, porque o foco continua sendo o mesmo, treinar jovens para o mundo do trabalho. Então o que é que a gente prioriza, Fernando? No menor, a gente tem uma carga alta de inglês, a gente tem uma carga alta de reforço de ortografia, mesmo estando na escola. O maior a gente já direciona para as relações interpessoais. Né? Então, o foco é conhecer qual é a estrutura, a cara do segmento empresarial da Baixada Santista e como ele tem de enfrentar, né, entre aspas, esse mercado. Então, é uma carga muito boa de relações interpessoais, de carga de motivação, de trabalho em equipe, porque a gente entende que nesse espaço de um mês que a gente tem, esses passam a ser conteúdos quase que obrigatórios, né? Mostrar como é que vai ser esse novo
o papel dele nesse novo grupo social que ele Sim. começa a enfrentar, que são os grupos sociais coletivos, que são as empresas. Então a gente prioriza isso. O terceiro produto nosso, ou programa nosso, que ainda continuando nessa faixa de jovens, é o programa de estágio. Né? Então hoje o Campus, que também pode ser a qualquer momento, esse não tem treinamento nenhum, ele se inscreve no campus.org.br, vai lá no link estágio, e aí cabe uma informação que eu entendo ser importante, Fernando. A palavra estágio está muito vinculada ao ensino superior, mas há uma demanda menor, mas há uma demanda de ensino técnico também. Né? Então o jovem que está cursando o ensino técnico, ele também pode se inscrever. Né? Então, tanto o ensino técnico quanto o superior, ele vai lá, ele vai ter que informar que tipo de curso que ele está fazendo, melhor dizendo, e quando abre-se uma vaga, a gente tem o mesmo rol de empresas parceiras que a gente tem para o menor aprendiz, é o mesmo rol que a gente tem para o estágio. A empresa manda uma vaga, eu quero uma vaga para estágio de alunos ou cursando ensino técnico, ou fazendo faculdade de administração, de enfermagem, seja lá qual for, não há nenhuma restrição quanto às diferentes áreas de formação do conhecimento. A gente vai no nosso banco, seleciona, e aí sim, esse jovem ele tem uma preparação rápida pela própria equipe de nosso de encaminhamento. Olha, a vaga é essa, as tuas necessidades são essas, ou o que se espera de você nesse tipo de empresa é essa, mas é uma coisa mais cirúrgica, mais pontual para aquela vaga que se abriu. Tá? Então, menor aprendiz, maior aprendiz, estágio. E o quarto grande programa que a gente tem, que é em parceria com o Grupo Cesare, é o programa de formação para PCDs, pessoas com deficiência para o mundo do trabalho. Isso aí, as vagas estão em torno de 20 a 30, depende da demanda do curso, né, da operacionalidade do curso. E também dura um semestre todo, com uma carga um pouquinho menor, que é do avançar, que é o menor de idade, né, onde a gente forma pessoas com deficiência para o mundo do trabalho. Que tipo de deficiência? A gente prioriza as diferenças que eu vou resumir como diferenças mais intelectuais ou cognitivas. Né? Então, síndrome de Down, né, autista, né? Então, esse público. Mas as pessoas surdas, as pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, de física, né, uma pessoa, um cadeirante, essas pessoas, as portas do campus estão abertas normalmente, mas elas vão entrar nos cursos convencionais que a gente tem. Então, é um cadeirante, né, que tem uma deficiência, mas é de locomoção. O surdo, que tem uma deficiência auditiva, onde a gente tem intérpretes à disposição dessas pessoas com esse tipo de deficiência, eles vão estar junto com avançar, com aprimorar, né, porque há uma restrição, mas não há uma restrição que a gente entende que dificulta um grau maior da aprendizagem. Os que dificultam um grau maior, os que apresentam um grau maior de dificuldade, que a gente entende que tem que ter um programa, uma atenção de proposta mais próxima para a aprendizagem, de acompanhamento, esse sim a gente coloca no Capacita. Então a gente tem esses 4 programas e tem um quinto que não é um programa, pode virar? Mas é um grande projeto que eu mergulho muito. Fernando, eu tenho certeza que é um dos grandes diferenciais que o campus tem, que são os projetos de formação complementar, que nós chamamos lá no campus de oficina, que estão, 90% delas aos sábados, mas algumas são de noite, né, no período noturno, onde a gente abre não só para os jovens, mas para a comunidade de uma forma geral. Cursos de formação complementar. Por exemplo, são vários cursos, eu vou dar 2 que são os mais procurados. Inglês e Power BI. Esses 2 cursos, eles têm Power BI. Né, que é um curso da área de informática, é um curso onde através de uma ferramenta você tem formas, né, de gestão, de controle,
né? É uma ferramenta pautada numa dessas inúmeras tecnologias que a gente tem hoje, né? Esses cursos têm turmas o ano inteiro. Uma pessoa que tem uma vontade de aprender inglês, Fernando, ela entra lá no que nós chamamos de inglês básico, ela vai evoluindo, até chegar no inglês mais avançado. Todos esses cursos, aos sábados, a gente tem cerca de 500 a 600 alunos lá aos sábados. Presencialmente, todos os sábados. E eu quero deixar muito claro isso, né, que às vezes perguntam para o campus quanto custa. Absolutamente nada, é tudo gratuito. Todos esses cursos? Todos. O campus não cobra isso. Às vezes a gente vê até circular nas redes alguma informação, né? Então, deixar bem claro aqui, tá? Eu sou superintendente falando, o campus não cobra R$1 de absolutamente nada, de nenhum, seja qual for o projeto. Aprimorar, avançar, estágio, né? A receita do campus vem da parceria com as empresas. Nenhum centavo é cobrado dos nossos aprendizes, dos nossos alunos, inclusive aos sábados. A gente tem um desses programas que são com empresas parceiras, por exemplo, onde a gente trabalha, vou dar um exemplo também do curso bastante procurado, que é mais para adultos, mas também para jovens, mais para adultos, que é o curso de trilha portuária, né? Então, além de não cobrar absolutamente nada, a gente dá lanche, a gente brinca com uma coisa séria, mas, né, não me leve a mal da brincadeira. Às vezes uma mãe deixa o seu filho lá no sábado para fazer cursos, e ele deixa lá de manhãzinha e vai buscar à tarde, a mãe vai trabalhar tranquila, sabe que o filho está estudando e se alimentando, porque a gente tem dá lanche a cada programa. Então, esse filho dessa mãe que deixou lá, ele fez 4 cursos, ele vai lanchar, se ele quiser, ele vai lanchar 4 vezes, porque o lanche é pro curso. Então, ele está alimentando, eu brinco, né? Agora vai a brincadeira, ele se alimenta 2 vezes, né? Do alimento propriamente dito e do alimento do saber, do conhecimento, né? Então, deixar bem claro isso, o campus nunca cobrou e não cobra absolutamente nada, seja para qual for o curso que ele faz. É importante esse esclarecimento, porque às vezes, como o Danilo estava falando, às vezes, né, as redes sociais, olha, cuidado, consegue uma vaga, né? Mas tem todo um trâmite também para conseguir as vagas, né? Sim. Claro, algumas, que nem você falou, as inscrições são sempre abertas, mas outras você passa por um processo, tanto para o menor aprendiz, né? Como é que funciona isso, até para as pessoas entenderem. Estamos iniciando agora 2026. Uma mãe, um pai, às vezes um responsável, que às vezes, né? Como é que faz? Eu gostaria muito que o meu filho, meu neto, enfim, ou minha neta entrasse no campus. Como é que funciona isso aí? Até as pessoas entenderem, que volto a dizer, porque certamente vocês devem receber muitas vezes gente que quer se aproveitar disso, tem que pagar essa taxa para poder se inscrever. Hoje em dia, né, com as redes sociais, tudo é possível, né? Até para esclarecimento mesmo das pessoas. Então, não há cobrança, não há taxa, não há absolutamente nada. Qual é a porta de entrada do campus, Fernando? Vulnerabilidade social. Tá? Esse é o nosso compromisso social, de priorizar as pessoas com indicadores de vulnerabilidade social, e aí a gente não reinventa a roda, isso já existe, né, que é o IPEA, a gente pega pelos indicadores já do governo, onde a gente fez uma leitura, adequou isso à nossa realidade, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, a mãe, a família quer escrever, a triagem principal nossa é o menor, é onde começa a nossa escada de progressão, né? Então, a família vai lá e inscreve. Por exemplo, nós estamos, daqui a alguns dias, vamos emitir os aprovados para começar os treinamentos em fevereiro de 2026. Como é que foi esse processo? Menor. Fernando, como é que foi esse processo para escolher 760 vagas? 760 vagas. Primeiro, uma informação importante que às vezes causa confusão. As famílias se inscreveram em junho, esse processo começou... Junho do ano passado. Agora, em 2025. 2025. As famílias se inscreveram
O edital saiu em fevereiro, em março, abril. As famílias em junho de 2025 se inscreveram. E ao se inscrever, é tudo de forma remota. Ela entra no site do campus. Ela vai responder várias perguntas, que são essas respostas que nos vão levar a qual é o indicador de vulnerabilidade que a família tem, não o jovem. Né? Primeiro, quantas inscrições? Normalmente 1.600 inscrições a gente tem. Então a gente elimina ou não escolhe, depende como você queira usar a palavra, né? A gente trabalha com cerca de 50% daquelas famílias que se inscreveram no programa. Né? Então, como é que é esse processo de seleção? A partir dessas respostas que as famílias nos dão, a primeira triagem é feita com a nossa equipe social presencial. Essas famílias são chamadas do campus para comprovar, para validar todas aquelas informações que elas colocaram no site. Ó, você falou que mora tudo bem, tal, né? Que é para a gente ter um termômetro fidedigno para aquilo que é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Preparar jovens para o mercado de trabalho. Quais são esses jovens? Os jovens com a família com algum indicador de vulnerabilidade social. Então, é feito toda essa triagem. Agora, é importante, Fernando, ressaltar que nós não divulgamos. Nós começamos uma turma em fevereiro, vamos começar agora, daqui a uns dias, e vamos começar uma outra turma em agosto. Nós não divulgamos agora, a gente já divulgou a lista que vai começar em fevereiro. Nós não divulgamos a de agosto. Então, as famílias que não foram contempladas nessa primeira lista, elas poderão ser contempladas na segunda. Irão ser completadas, não sei se todas. A metade fica mais ou menos nesse feudo. 380 por semestre. Né? 380 por semestre. 380 por semestre. 760 por ano. Mas por que a gente não divulga já para tranquilizar as famílias? Porque, lembre-se, é obrigatória a inclusão desse jovem na educação. Qual a educação? Educação pública, nosso público. Né? Então, durante esse semestre, no primeiro semestre, essas famílias que não foram contempladas, mas nós já temos uma prévia de quem serão, a gente faz o acompanhamento desses jovens. Ele continua estudando? Sim, não, ele pode perder, se entrar para a segunda fase, ele pode perder essa possibilidade. Quando chega no começo de julho, a gente entra, a gente tem essa facilidade, essa possibilidade, a gente entra e valida a inscrição, a matrícula desse aluno. Ele está matriculado? Como é que está o boletim dele? Ele continua com indicadores de nota e de frequência compatível com uma aprovação? Porque, Fernando, se este aluno, esse futuro aprendiz, ele não deu continuidade no estudo, quando ele se inscreveu, a família até tinha condições, pelo indicador de vulnerabilidade, de ser chamada. Mas há o pré-requisito legal do ensino. Se ele apresentou um indicador compatível, mas não continuou na escola, ele não vai ser chamado. A gente já passa automaticamente a vaga por um outro aprendiz. Por isso que não se divulga, por isso que nós não divulgamos, né? Porque cria aquela expectativa, o meu filho vai começar, ou minha filha vai começar em agosto, legal. Mas se ele não continuar isso, ele não vai conseguir. Então a gente se reserva esse direito dentro do nosso foco e dentro da legislação de divulgar esta lista só no final de julho, meados de julho. Tá? Por quê? Porque aí a gente validou não só a questão da vulnerabilidade, que atende a nossa proposta, mas a questão da legalidade, que é aquele jovem, seja filho ou filha, ainda atendendo ao pré-requisito legal, que é o ensino. Então, é um recado que eu passo para as famílias que se inscreveram e não foram contempladas nessa lista de janeiro. Esperem que podem ser contempladas, sim, na lista de julho. Mas, por favor, né, não deixa a peteca cair. Se pararem o estudo,
Aí sim vocês têm como mensurar e verificar se aquelas informações que foram prestadas há praticamente um ano antes, né, porque é no meio do ano, se batem, ou seja, se o aluno ou a aluna tem aí se mantido. Isso vale para o melhor aprendiz. Para os outros continuam, o processo continua sempre aberto todo ano. A gente faz sim essa triagem da vulnerabilidade social. O que não muda o nosso foco. O que muda são as cronologias, né? Se o menor tem um tempo, o menor e o capacita. O capacita sai sempre em fevereiro, em julho ou agosto o edital para o semestre, tá? O menor é uma entrada só anual, que é a inscrição em junho. O capacita-se são 2. No começo, normalmente, fevereiro e julho. Agora, o estágio e o aprendiz, a entrada é ininterrupta. O que não muda o nosso critério de priorizar a questão da vulnerabilidade social. O que muda é a só cronologia de entrada. O maior e o estagiário durante os 365 dias do ano. Outra dúvida, talvez muitas pessoas possam fazê-la. Só moradores de Santos, jovens de Santos ou de outras localidades da região também, até pelo nosso perfil demográfico, né? Santos está, a nossa pirâmide está cada vez mais invertida, digamos assim. Para o menor de idade, só o menor, obrigatoriamente residir em Santos. Tá? Os outros 3 programas, o maior, o capacita-se e o estágio a nossa área de abrangência não tem limite. Nós priorizamos a Baixada Santista, mas há casos de empresas que contratam estagiário, inclusive, para outras regiões. Tá? Então não há limite, só para o menor. E o capacita-se, o Fernando, não por uma questão até legal, não há um limite de idade que tem para o maior aprendiz. O jovem aprendiz, menor ou maior, é de 14 a 24. O capacita-se não tem esse limitador de idade. Por causa dessa questão. Muito bem. Belos esclarecimentos, Danilo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com.
Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre o trabalho do Campus, que completou agora, em novembro, 58 anos de atividades aqui na cidade de Santos, com o professor universitário e superintendente do Campus, o Danilo Nunes, que está falando de uma aula aqui, como você que tem um neto, uma neta, um sobrinho, enfim, um parente, menor aprendiz ou maior aprendiz, ou está em busca de estágio, as oportunidades que o Campus oferece. Melhor informação, sempre na informação oficial, no site oficial do Campus, aí que lá que você obtém as informações, e é claro, as redes sociais, mas hoje em dia eu sempre falo, rede social, fique sempre atento, porque às vezes tem uns links lá, que aparentemente são oficiais e não são nada oficiais. Então, vai lá no site do Campus, né? campus.org.br. Muito bem, campus.org.br aí, Felipe Brandão aqui sempre atento aí, já colocando o belo site do Campus. Que, aliás, o Campus, né, até para mensurar, né, muitas vezes você pode chegar aqui e falar, olha, tudo lindo, maravilhoso. Mas o Campus fez uma pesquisa, em parceria, inclusive, aqui com a Enfoque, uma pesquisa muito interessante, ouvindo os jovens, o que os jovens acham, né, do trabalho do Campus, os resultados, que assim, se a gente for pegar ao longo desses 58 anos de histórias, imagina, hoje você tem empresários, você tem diretores, né, a quantidade de profissionais, né, homens e mulheres que contribuíram para a história do Campus. Mas a gente tem outro momento também, e aí é um outro desafio, né, o Campus lidar com essas gerações, e vocês pegam gerações, isso eu tenho batido, a geração Z, que é uma pegada diferente da geração Alpha, que começou em 2010. Então vocês atuam nessas duas gerações. Isso como é que funciona isso? Antes de a gente falar, porque eu volto a dizer, parece fácil, mas assim, não é tão simples assim essa juventude, né? Não é fácil lidar, imagina os psicólogos, os assistentes sociais, vocês mesmo trabalhando com essas gerações que vocês conseguem trabalhar simultaneamente, talvez tirando obviamente a área educacional do dia a dia, com gerações, né, poder público e iniciativa privada, mas fora nesse sentido, tem esse papel importante, mas trabalhar com gerações que são gerações, né? Você como professor universitário sabe muito bem o que eu estou falando. Pois é, Fernando. E agora em 2026, neste ano, a gente inaugura a geração alfa do Campus. Né? Isso que eu falando, a geração alfa. Né? Exatamente agora, porque esse ano a gente trabalha com quem nasceu exatamente o menor, né? Em 2010. Parece que foi ontem, mas estamos aí, a geração alfa. Chega uma nova geração, chega um novo desafio. É uma geração que eu conheço um pouco, né? Que é a geração dos meus netos. Os meus netos. Seus filhos são AZ? São AZ, seus filhos? Eu tenho 5 filhos, né? Então, tem várias gerações. É bom. Desde a Y. Mas é uma realidade. Parece que foi ontem, já estamos aí. Já estamos então na beta também. Pois é, eu tenho filho da geração Y, que já tem filho da geração Alpha. E tem o avô da Baby Boom, então é complicado. Bom, Fernando, é um desafio essa tua pergunta. É uma resposta de uma aula de 4 horas, no mínimo, é uma palestra, né? É um grande desafio, mas é assim. Vou falar como gestor, na minha formação em administração. Se a gente que faz gestão, seja qual for o tipo de proposta da tua organização, não estiver preparado para entender, né,
essas diferenças de geração. Em tão pouco tempo, né? Eu questiono um pouquinho, a minha área acadêmica é mais na área da neurociência organizacional. Então, obrigatoriamente, eu estudo essa evolução. Mas a evolução, ela marca uma geração, mas ela não marca pontualmente um público. Eu falo eu pego o exemplo do meu filho. O mais novo tem 19 anos. Tá? O mais novo, o mais velho está com 41. O mais novo tem 19 anos. Então, assim, será que ele é da mesma geração dos jovens, todos com 19 anos? Mas as características sociais do meu filho, 19 anos, que graças a Deus eu tive a oportunidade de atender as necessidades, no mínimo mínimas, básicas dele, será que são as mesmas necessidades e leituras sociais que o mesmo jovem de 19 anos tem com outro tipo de segmento? Não é. Né? Por quê? Porque as prioridades são diferentes. O nosso jovem, o jovem que a gente trabalha no campus, isso a pesquisa nos mostrou. Sim. Primeiro, antes de falar da pesquisa e dessa evolução, Fernando, eu queria agradecer em público, né, o brilhante trabalho que a Enfoque fez. Obrigado. Né, que nos ajudou muito, se não a entender, porque a gente já faz essa leitura diariamente, a validar o nosso entendimento, né, de qual é realmente o grande papel social do campus. Temos aí já algumas perguntas, aí, se você quiser. Você falou em números, né, Fernando? A gente sabe que tem um número que já precisa ser atualizado, Sim. de que pelo menos mais de 120 mil jovens passaram pelo campus. Se a gente fazer uma analogia boa e aproximada, nós estamos falando aí praticamente de 1/3 a 1/4 da população santista. Exatamente. Fazendo uma associação. Sim, claro. Quer dizer, é muita gente, é um universo e a gente fantástico. sabe o papel, a gente sempre soube do papel, né, social nosso nessa transformação. E agora essa pesquisa nos trouxe números que validam isso, né, que validam esse tipo de percepção nossa. Então, nós estamos passando... Aí, o Felipe, puder... Esse é o quadro 3, né? Então, essa pesquisa foi realizada de 19 de maio a 7 de junho de 2025, Isso. com 346 alunos egressos do campus, né? E foi uma pesquisa muito interessante. No período de 2020 a 2024, a gente tem que lembrar o período da pandemia também, né? Isso é um período muito complexo, muito difícil. Então, a primeira pergunta, à época, o que motivou a buscar o programa do campus? Então, desejo de qualificação profissional, 48,5%, seguido de recomendação de familiares e amigos, com 32,7%, necessidade financeira, 13,3%, recomendação da escola, 2,3%, enfim. Mas as principais são essas questões, ou seja, desejo de qualificação profissional. É, né? Isso aí. Para quem está nos acompanhando entender, nós organizamos a pesquisa, né, Fernando, em 3 grandes partes. Antes do campus, Sim. durante o campus e pós-campus. O que a gente queria era chegar no pós-campus. Mas para chegar no pós-campus, a gente tem que ter um percurso, né, validado pela ciência. Claro. Eu preciso saber desse percurso desse jovem, porque não adianta eu só perguntar para ele, você está empregado? Né? Tá, mas como é que foi esse percurso até ele chegar que está empregado? Né? E esses indicadores que estão sendo espelhados, alguns nos chamaram a atenção. Né? O primeiro indicador, 76% praticamente dos jovens estão hoje trabalhando. Ou seja, daqueles que passaram no campus... Mais de 2/3? Mais de 2/3. Por que esse número, fala assim, 76%, o número ideal não seria próximo dos 80, 90? Primeiro que não tem número ideal. Claro. A partir do instante que a gente transforma uma vida, já é ideal para aquele jovem. Mas se a gente avaliar, por exemplo, que hoje, em quantidade de jovens, a nossa principal contratante é a prefeitura, em quantidade de jovens. E a prefeitura, ela tem um perfil, ela contrata preponderantemente menores. Só que quando a gente avalia a prefeitura, que é um contrato importantíssimo para a gente, mas a prefeitura, por uma condição legal, ela não contrata.
Por que ela não contrata? Porque as contratações são feitas só por concurso público. Sim. Né? Diferente de uma empresa particular que termina o contrato e de aprendiz, ela tem a opção contrato ou não contrato. Não. Então, esse número é um número geral de todos os aprendizes que passaram pelo campus. Se a gente tivesse uma estratificação, e não me interessa ter, eu estou fazendo uma simulação, porque aprendiz é aprendiz para nós. Mas se a gente fizesse uma estratificação, um recorte, sem os órgãos públicos, são 3 órgãos que contratam, tem parceria com a Prefeitura, né, a CET e a Autoridade Portuária, que contratam bastante. A Câmara de Santos também tem? A Câmara não. Hoje não tem. É uma... A gente não vai conseguir. Vai conseguir. Né? Chegou a ter um momento, não? Chegou a ter, nunca teve. Sim, mas hoje faz algum não. tempo... Então, tá aí, fica a dica. Fica a dica. Né? A Prefeitura tem, porque o Legislativo também não pode ter. A gente já... O Judiciário, caminhando para... Judiciário também. Né? Caminhando, mas engatinhando. Engatinhando. Ainda, né? Vamos retomar isso daí, falar com aproveitar o presidente aí, Edilson Júnior, tá aí, fica a dica aí também, para repensar aí a volta aí. Existem alguns entraves legais para a Câmara contratar, mas entraves legais são feitos para ser destravados. Exatamente. Né? Legal. Então, se a gente tirasse, por exemplo, o setor público que não contrata, esse número seria um indicador bem alto. Né? Seria muito significativo. Então, esse é um indicador e o que foi demonstrado ali ratifica isso. Porque 48%, 50%, vamos arredondar, 50% espero daquilo de uma ascensão profissional. E a gente tem esse número de que, primeiro, um número importante, quase 80% hoje, que já passaram por um aprendiz, estão empregados. Outro número que eu acho bastante relevante, 98% dos jovens demonstraram um altíssimo grau de satisfação, ótimo ou bom, pela passagem dele do campus. Ou seja, se a gente fazer uma associação, né, se a gente fizer uma associação, entre os que estão empregados e aqueles que qualificaram como grau de excelência o percurso deles no campus, a gente tem uma conta que fecha. Sim. Ou seja, o que eu aprendi, o que vocês me propiciaram, foram elementos não suficientes, mas elementos importantes para que eu conseguisse realmente ser efetivado. E a gente conhece a realidade das empresas, as empresas não vão efetivar aprendizes que não entreguem aquilo que ela espera deles. Claro, isso é uma regra absolutamente salutar dentro do mercado corporativo. Exatamente. Se eu te contrato por uma função e você me entrega o que eu esperava de você, a tua chance de ser contratado ela é maior. Então, há um diálogo. Explicitamente, Fernando, essa pesquisa nos sinalizou isso. Se nós temos um alto número de jovens empregados hoje que já foram aprendizes e há um altíssimo grau de satisfação, é sinal que aquilo que a gente entregou serviu de fundamento, né? É claro que o fundamento maior não é aquilo que ele aprende, a gente sabe. Né? O mercado corporativo ele é muito exigente quanto a isso. Ele exige também uma contrapartida de atitude dos jovens, mas o que ele também aprende. O campus não trabalha só conteúdos, digamos, técnicos profissionalizantes. Ele trabalha conteúdos também em qualquer formação, viu, Fernando? Técnicos humanísticos. Ou seja, como é que o jovem tem que fazer a leitura daquele grupo social que ele atua e que tipo de resposta ele tem que ter para aquele grupo social. Porque os grupos sociais ele tem regra. A família é um grupo social e tem uma regra. A religião é um grupo social e tem uma regra. A empresa, a organização também é um grupo social e também tem regras diferentes. Então, os jovens ele tem que fazer a leitura de como são essas regras e como ele tem que responder para essas regras. O que você está falando tem tudo a ver, Felipe, se você puder, o quadro 21 que você colocou agora há pouco, que acho que olha lá. 36% dos entrevistados. Qual o maior benefício em ter sido um aprendiz do campus? E
casa justamente o que você está falando. Passei a ser mais responsável. Isso. 36% passou a ser mais... Aprendi a trabalhar de forma coletiva. Hoje, numa organização, é fundamental, né? As pessoas têm que saber lidar com os pares, né? Com os diferenças também. Isso. 17% praticamente. Depois, você tem a criação de novos elos de amizade, que tem uma relação com essa questão de trabalhar de forma coletiva. Aprender um novo ofício, 14%. Né? Enfim, tornar-se um cidadão também, uma cidadã também, 7,5%. Né? Parece... às vezes fica difícil mensurar, a pesquisa consegue mensurar isso, porque é uma soma, né, de outros fatores, que só o fato de você ter mais de um texto, ter falado isso, se a gente casar, se tornar um cidadão, ser mais responsável, trabalhar de forma coletiva porque hoje as empresas, imagina, além de ter ofício, não adianta ser um gênio se a pessoa também ela não consegue conviver com os pares, né? E você traz uma série de problemas. Então isso é importante, né? Nesse sentido. Você que professor também sabe muito bem dessa importância aí, né? Fernando, eu às vou te vezes, responder. nem sempre o melhor aluno da sala é o melhor aluno. É o melhor aluno. A pergunta que a gente faz é assim, o que é ser o melhor aluno? Exatamente. É aquele que tira a maior nota? Exatamente. Claro que não. É aquele que aprendeu mais. Sim. Né? Evoluiu mais. Uma resposta de professor que é meio usual, mas é verdadeira. Hoje, pensar na igualdade é ter consciência e respeito pelas diferenças. Sim. Ninguém vai conseguir trabalhar a igualdade se não entender que há diferenças na forma de agir, na forma de pensar, porque isso, qualquer estudo antropológico sinaliza isso. Nós somos diferentes, graças a Deus, né? Já pensou um mundo feito de pessoas tudo igual? Seria um mundo insuportável, né? Mas essa tua pergunta, essa tua provocação que você faz como professor também, assim, o que é um bom aluno? Eu transmito isso no meu dia a dia. O que é um bom aprendiz? É aquele que no final recebe uma boa avaliação, né? Ou é aquele que a gente tem a leitura, né, de que está mais bem preparado para o mundo do trabalho. Né? Porque o mundo do trabalho hoje, se tem um segmento que é absolutamente diverso, né, é o segmento empresarial. Exatamente. E não é só pelo escopo, pela característica da empresa, pela característica de como pensam os empresários, porque se o ser humano é diferente, os empresários também veem de forma diferente. Né? Por que eu estou falando isso, Fernando? Eu vou usar uma palavra que o nosso presidente, o Elber Justo, usa bastante. Quer ajudar o campus, contrata um aprendiz. Por quê? Porque primeiro existe uma obrigação legal. Né? Ter aprendiz é uma obrigação legal das empresas. Empresas tem que ter uma cota. Tem. A partir de 7 funcionários, depende do CBO, depende da característica do cargo, né? Então, mas em linhas gerais, a empresa a partir de 7 funcionários, ela tem que ter uma aprendizagem, tem que ter um aprendiz, desculpe. Né? Mas isso é muito pouco. As empresas precisam entender que a aprendizagem profissional pela porta de entrada, que é a vulnerabilidade social, portanto, nos remete a um processo enorme de transformação, as empresas, as organizações, precisam entender que, além desta cota legal, elas precisam entender que o processo de aprendizagem profissional é um grande programa de responsabilidade social. Sim. A hora que as empresas entenderem que ela está pegando ou tendo a possibilidade de trabalhar com um jovem mais bem preparado, ou teve essa preocupação de estar melhor preparado, e que ela entende que ao trazer aquele jovem para o seu quadro, ela está mudando a vida de uma família, né? Ela vai entender que a cota, o cumprimento de uma cota que é legal, ela fica no segundo plano. Sim. O primeiro plano, ela tem que entender o papel social. Posso trazer um número agora? Claro, por favor. Importante aqui, por favor. Fernando. O nosso jovem hoje, o jovem que entra no campus, ele preponderantemente
perfil dele é morar em casas com grupos de família, né? com uma composição familiar que a maioria esmagadora era de 4 a 8 pessoas. Né? E cerca de 96 a 97% desses jovens, nessa composição de família, ele tem uma renda per capita de até um salário mínimo. A maioria dessa fatia é de meio, mas eu vou generalizar. A maioria esse grupo de pessoas trabalha com uma renda familiar de até um salário mínimo per capita. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe, a pesquisa sinalizou isso, Fernando, que esses jovens, quando esses 1.200 que já estão no mundo do trabalho, né, que a gente conseguiu essa alocação, a gente sabe que desses jovens, Fernando, muitas vezes, quando ele não é a maior renda formal, ou ele não é a única renda formal dessa família, ele é a maior. E aí teve um dado da pesquisa que me chamou bastante a atenção desse papel, que fala: a proporção de lares com renda até um salário mínimo, ou seja, é a nossa foto do jovem quando entra. Por que um salário mínimo? Porque é a foto do jovem quando entra. Ela caiu de 9,6 para 4,3, ou seja, ela não caiu, né? Eu vou usar um termo intencionalmente proposital, para ser redundante. Né? Ela tombou de 10% para menos de 5%. E, em contrapartida, as famílias que tinham renda de 2 a 5 salários mínimos, elas saíram de 9 para 18. Dobrou. Ou seja, dobrou a renda de 2 a 5 e a renda até 1 capotou praticamente o dobro. Se a gente for fazer a leitura ao contrário. Porque ela caiu de 4 para quase 10%. Está aqui a prova, a evidência, né, da ciência de como esse processo de transformação ele existe, de fato. Não é só, né, não é só retórica, não é só prática. Retórica. Os números mostram claramente isso daí. Foi um trabalho realmente, né, levando em consideração, obviamente, todas as entrevistas foram feitas, né, por telefone, mas assim, e por longo tempo, né, às vezes várias tentativas, né, e isso é importante. Alguns de forma espontânea, outros os pais, olha, tem que dar entrevista, é importante, porque a mãe sentia essa mudança, né? E é quando a gente fala, né, especificamente, né, justamente, Danilo, essa questão, quando se fala em transformação social, você também, de certa forma, o campus tirou aquele jovem, aquela criança, que poderia, em área de vulnerabilidade social, poderia estar num outro caminho, no outro rumo, que a gente sabe como que funciona. Eu chamo o lado mal da força, digamos assim, que está no outro rumo, né? Área vulnerabilidade, você dá uma outra perspectiva, um outro olhar, né? E aí esse jovem hoje, vários desses jovens ao longo desses 58 anos aí, hoje estão à frente de empresas sendo modelo, enfim, a gente tem a história e a pesquisa justamente ela é isso, né? Ela reflete, é claro, uma fotografia do momento, né? Não sei se o campus já tinha feito outras pesquisas anteriormente. Desse sentido não, de impacto social. Que aí já tem uma coisa mais... E parabéns aí que mostra exatamente essa importância que mais campos, quer dizer, mais entidades do gênero a gente tenha, porque a gente fala muito sobre, quando a gente fala em segurança pública, quando fala em desigualdade social, não adianta, se não tiver um trabalho sério, né, a gente nunca vai resolver esse problema. E esse é um trabalho muito sério que o campus faz, que você tira esse jovem, dá uma outra perspectiva e um outro cenário. A gente tem visto aqui, entrevistado vários e vários profissionais, que infelizmente muitos jovens, inclusive na nossa cidade, sequer vão à praia, não sabem nem o que é a praia. Não tem essa oportunidade de ir à praia. Então elas vivem naquele mundo delas, aquele universo delas. Eu estou falando aqui de Santos, hein? Que é uma cidade privilegiada em relação às demais cidades da região, que também temos sérios problemas sociais. Sempre bato nessa tecla, o Felipe Brandão já até sabe o que eu vou falar, mas assim, 315 mil pessoas vivem em más condições, em favelas, submoradias. Isso equivale aí, se fosse uma cidade, a 4ª maior cidade
da região. Então, o trabalho que o Campus executa há muito tempo retrata bem esse sentido. Fernando, se você quiser Claro. um break agora, disso que você está falando, no ano passado eu recebi um empresário que ele queria fazer uma proposta de parceria, né, com o Campus. E ele, empresário na cerca de 40 anos por aí, né, e aí eu lendo a proposta dele, ele conversando comigo, daqui um pouco eu comecei a falar da percepção do tipo Campus, eu olho para ele, Chorando. ele estava chorando. Chorando, Fernando, chorando. Imagino. Eu peguei e fechei a projeto e falei assim, não tem outra explicação, você já foi aprendiz. Claro. Ele falou, fui, e só corroborando com essa tua leitura, ele falou assim, eu sei o caminho que eu estava indo, eu sei o que a minha família fez para não deixar esse caminho. Exatamente. E uma das alternativas que ela teve foi me trazer para o Campus. E hoje eu estou aqui, um empresário bem-sucedido. Dando oportunidade. E é um filme que está passando na minha cabeça. Ele falou assim, Imagina. não deu para controlar minhas emoções. Você imagina como é possível. Eu falei, mas é um sorriso de alegria esse, né? Exatamente. Danilo, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e já voltamos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. De volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o superintendente do Campus Santos, aqui o Danilo Nunes, que é professor universitário também, e o Danilo está comentando essa bela pesquisa que foi realizada e a síntese do papel social do Campus. Já estamos em 2026, tem, inclusive quem quiser mais detalhes da pesquisa, ela foi divulgada na imprensa também, né? Então é importante também nesse sentido. Danilo, a gente já está chegando ao final, gostaria de reservar para ti esse último bloco, né? Os planos para 2026, né? Já iniciamos 2026, obviamente os objetivos, né? De ampliar aí, que mais empresários se atentem aí, não façam disso só uma questão legal, muito além de algo legal, algo que possa mudar. É muito fácil a gente falar, reclamar, né, da violência, estamos no ano eleitoral, o tema segurança pública certamente vai ser um dos mais debatidos nas campanhas eleitorais, mas não adianta a gente ficar discutindo só segurança, se a gente não for pegar lá atrás a origem dessa situação, uma origem da nossa desigualdade social. Por favor, fique à vontade nesse último bloco. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, eu te agradecer a oportunidade, né? E uma oportunidade que surge para falar de questões sociais e de um programa como o Campus é sempre um orgulho para a gente. Mas eu entendo que assim, o principal foco do Campus, neste ano que se inicia, agora em 2026, ele tem que continuar e melhorar ainda mais essa qualidade de entrega. Um dado importante da pesquisa que alimenta esse meu argumento foi um dado até certo ponto surpreendente, que 60% dos jovens aprendizes, depois que passaram pelo Campus, eles ingressaram no ensino superior. Né? Sim, e 22% em cursos técnicos, ou seja, 88% dos nossos jovens, depois do campus, eles continuam estudando. Né? Isso é um dado assim... Surpreendeu? Surpreendeu. Passavam pela... Não, vou falar assim, pela minha leitura. Como a gente trabalha muito com a questão da vulnerabilidade e a gente sabe das limitações que o orçamento muitas vezes traz para a família, no dia a dia, eu tinha uma leitura, nosso dia a dia, claro, a gente tinha uma leitura de que esse número seria importante. Seria um dado significativo. Mas eu confesso para você que não espero, o impacto foi muito positivo. Confesso que não seria um número
tão alto de 82% dos jovens continuarem estudando. Né? Isso é um impacto tão positivo que aumenta mais a nossa responsabilidade nessa entrega. Porque, sim, vou falar uma coisa que na educação a gente não pode falar, né? Mas para entender o que eu quero falar. Quando a gente prepara um jovem, a gente está preparando quem é o nosso alvo. É o mercado corporativo. É para as empresas que a gente prepara esse jovem. Então, é um místico, né, de cliente com produto, né, que a gente tá colocando, tá possibilitando, propiciando conhecimentos de que vai engrandecer a vida desse jovem, mas vai engrandecer também a saúde empresarial das nossas organizações. Né? Então, 2026 é um ano para o Campus de intensificar esta entrega, e a primeira coisa que nós estamos intensificando, nós fizemos um levantamento no final do ano passado, 2025, do que nós precisaríamos para entregar melhor e mais, né, para a comunidade como um todo. E nós chegamos à conclusão, Fernando, que haveria necessidade de novos espaços alternativos, porque essa atual gestão do seu Elber, né, do presidente Elber, entregou um prédio novo, né, entregou várias benfeitorias, a capacidade de formação nossa dobrou. Aí você vai me perguntar assim, mas se dobrou a tua capacidade de formação, por que tu não aumenta então de 700 para 1.000? Porque tem que ter outro trabalho. Tem que dobrar também a capacidade de absorção desses jovens. Claro. Né? Mas mesmo com todas essas benfeitorias, essas entregas, né, físicas, a gente sentiu a necessidade de espaços alternativos. O primeiro deles foi no co-work, que a gente tinha um co-work para 12 pessoas, e a gente simplesmente tem um co-work hoje para 72 pessoas, né, que a gente é um espaço múltiplo, que a gente trabalha, faz pequenos eventos, a gente faz hoje atividades práticas dos jovens, no espaço que a gente cabia 12, hoje cabe 72, e não só isso, a tecnologia. Nós entregamos também, além do prédio novo, em 2025, um auditório novo para 175 pessoas. No final do ano passado, na data comemorativa ao campus, que é novembro, nós entregamos uma barbearia, um salão de beleza, onde os jovens meninos e meninas vão ter a possibilidade de fazer toda essa parte capilar gratuitamente. Tá? Nós entregamos um centro de cultura no último andar do prédio novo, que é uma sala de descompressão. A gente resgatou a memória de um ex-aprendiz, que é o Parra, que é um DJ, né? Foi bastante famoso Wagner aqui. Parra. Isso, ele mesmo. Inclusive o nome do Centro de Cultura é Wagner Parra. A viúva esteve lá, a Cláudia, né? Foi muito esteve com a gente, ela doou uma coleção de, a gente não tem a contagem final, mas é de 8 a 10 mil CDs. Então nós temos uma CD-teca maravilhosa, uma biblioteca, um memorial de fotos contando um pouquinho a história, e um espaço de descompressão para o jovem. Então a gente angulou tudo isso em 2025. E agora, no mês que vem, já em fevereiro, até o final de fevereiro, nós vamos entregar para a comunidade mais 2 espaços. Né? Um espaço, as casas, o campus adquiriu 2 imóveis, que eram 4 apartamentos voltados para Sandor Feijó. Fica o auditório embaixo, e em cima nós estamos reformatando todo aquele espaço. São 435 metros de área útil que nós vamos entregar para a comunidade. Agora, o espaço mais, que eu entendo, né? O espaço de maior glamour para mim é a quadra nova. Para mim, quando eu falo, eu estou falando para a equipe Campus, né? Que nós vamos entregar também no novo pátio do Campus. Por quê? São espaços alternativos. A gente estava limitado a alguma expansão de projetos, porque a quadra que a gente tem hoje, Fernando, é na época que tinha 200, 300 aprendizes. Hoje a gente tem 1.200. Né? Então a gente precisou desse espaço, estamos entregando agora uma nova quadra, a segunda quadra do campus para a comunidade agora até o final de fevereiro.
Danilo, parabéns aí. Você sabe que a gente tem limitação pelo tempo. Queria agradecer muito o seu trabalho também. Trabalho desenvolvido por toda a diretoria também, o senhor Elber também, enfim, todos os diretores, todos os aprendizes também, que já foram menores também, enfim, esse trabalho fantástico executado aí pelo Camp Santos, os 58 anos completados agora em novembro. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos e lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais e 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.